Então a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte: o segredo, mudei para mim, o segredo da vitória na vida diária ou nas grandes metas, lutas ou projetos de cada pessoa, família, entidade ou igreja é o entendimento claro do propósito de Deus para cada situação. A primeira coisa que nós devemos entender é qual o propósito de Deus para aquela situação específica. Quando a gente fala vitória, nós temos que pensar o seguinte: a grande vitória que nós temos que ter, nós já tivemos, que foi o quê? A salvação. Então eu já começo a dizer para você que se você ainda não tem a salvação em Cristo Jesus, você já precisa iniciar, esse entendimento de que sem a salvação em Cristo não há vitória. A maior vitória que todos nós podemos ter é a vitória através da salvação, é a vida eterna. Mas quando a gente diz qual é o propósito de Deus para cada situação, por que você trabalha naquele local? Por que você teve aquela dificuldade? Por que você está passando por provações? Por que você está passando por aquela doença? Por que você está passando por aquelas lutas? Qual o propósito de Deus naquela situação? Deus tem propósito na vida daqueles que são seus. São nas dificuldades, são nos momentos de dificuldade que a gente cresce. São nos momentos de dificuldade que a gente tem a possibilidade de conhecer verdadeiramente quem é o nosso Deus. E são nos momentos de dificuldade que a gente acaba conhecendo o próprio Deus. Mas existem momentos também de bonança que é Deus mostrando para a gente tudo o que Ele pode fazer nas nossas vidas. Então há tempo de plantar e há tempo de quê? Colher. Então há tempo para todas as coisas. Há tempo de alegria em nossas vidas e há tempo de provação. Muitas vezes a gente escuta por aí, inclusive pessoas evangélicas dizendo que se você é filho de Deus, você só pode ter vitória. Amém, é verdade. Mas o que é a vitória? Quando eu digo que se você é filho de Deus, você só pode ter vitória, não significa que você não pode ter dificuldade. Não significa que você não pode ter problemas, que você não pode enfrentar às vezes até uma depressão, uma doença, um sofrimento. Significa que em cima de cada situação que existe na sua vida, o Senhor vai te fazer prosperar. Em cima de cada problema, em cima de cada dificuldade, em cima de todas as dificuldades na sua empresa, na sua vida, no seu trabalho, Deus vai te fazer prosperar. Outro entendimento importante que a gente tem que ter é o seguinte, que quando passamos, por essa prova, e nós temos que entender o seguinte: ao cumprirmos o desejo do nosso Deus em nossa vida, a vitória é de Deus e não é nossa. Quando a gente começa a entender que a vitória em cada uma das nossas situações é uma vitória de Deus na nossa vida, nós começamos a ficar mais alegres. Quando eu estou tentando aquele emprego que eu estudei, que eu me capacitei, que eu busquei, e às vezes tem aquele chefe difícil, às vezes tem aquele companheiro de trabalho difícil, às vezes tem aquele colega de sala difícil, às vezes tem aquele cliente difícil, mas lá no final você consegue resolver o problema, depois de muita luta, depois de muita dificuldade. A vitória é de Deus, a vitória não é nossa, porque Deus nos deu a capacidade de resolver aquele problema. E mesmo que eu disser que Deus não me ajudou, fui eu que fiz sozinho, será? Um dos maiores benefícios que Deus traz ao homem, qual que é? Eu acho até interessante o versículo que não fala sobre isso, mas eu gosto muito de pensar o seguinte: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, Pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Qual alegria? Não, mas é porque eu ganhei um carro novo, eu ganhei uma casa nova, eu tenho um emprego novo, eu tenho uma vida boa. A maior alegria que você pode ter pela manhã é você estar vivo. Deus te dá a vitória, Ele está te dando vida, para que você possa correr atrás dos seus desejos, das suas necessidades. Mas a gente tem que crer, primeiramente, que a vitória é de Deus e não nossa. Quando nós entendemos que nós somos totalmente dependentes de Deus, não é Deus que depende da gente, somos nós que dependemos de Deus. Quando nós entregamos nossas vidas a Deus, Deus nos leva a lugares que a gente nunca poderia imaginar que Ele nos levaria. Quantas vezes Deus nos leva a pregar ou nos leva a trabalhar num lugar muito distante que você não conhece, que você nunca ouviu falar, mas Deus, para a glória dEle, Ele te leva para aquele lugar.
E muitas vezes você pensa, nossa, que lugar ruim, que dificuldade é essa que eu estou passando? Nossa, tanto lugar para mim e eu estou indo para cá. Ô provação. Mas as provações são para a glória de Deus. Para a gente ter vitória, então a gente tem que aprender o seguinte, que o primeiro ponto de qualquer vitória é ter persistência. Deus, Ele vai te dar a bênção. Deus, Ele vai te dar a vitória. Mas isso só vai acontecer se você tiver persistência. A primeira coisa que eu vou dizer para os irmãos é o seguinte, o que é persistência? Ato ou efeito de persistir em algo que lhe agrada ou que pode ser alcançado. É o ato de tentar cada vez mais buscar aquilo que se deseja, que se tem necessidade. Você quer um emprego melhor? Continue, mas com fé em quem? Em Jesus, em Deus. Uma das promessas que a gente tem na Bíblia sobre a questão da persistência fala sobre o seguinte, Apocalipse 3:21, que diz o seguinte, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Você quer ter uma vida com Deus? Persista. Você quer ser um cristão melhor? Persista. Ah, Carlos, mas eu fui fazer uma coisa lá na igreja, alguém falou que eu não faço bem, não. Você quer? Então persista. Se capacite. Claro que eu estou dizendo o seguinte, quer cantar? Vamos cantar. Vamos estudar. Vamos treinar. Persista. Porque o Deus da vitória te capacita. Persista. Claro que muita gente às vezes pensa que a persistência é o seguinte, olha, eu vou abrir uma empresa. Aí eu abro a empresa e fico lá sentado esperando Deus fazer. Deus vai fazer. Mas como que Ele vai fazer? Quando você fazer o quê? Você persistir, você agir, você entrar em ação. Você estar constantemente em oração, orando a Deus e tendo ação. E Deus, Ele vai te dar. Mas você tem que persistir. Preste atenção nessa questão da persistência. A primeira pergunta que eu vou dizer, o que podemos entender por persistência? Tópico 1. Entende-se por ser inabalável. O que é uma coisa que não se abala? Que não se... firme. Que pode até dar uma mexidinha, mas não sai do lugar. Quando a gente fala na questão de ser inabalável, principalmente quando a gente diz em relação à nossa vida com Deus, a nossa vida com Cristo, a gente sabe o seguinte, lá em 1 Coríntios 15:58 fala o seguinte, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. O que você quer para a sua vida? É uma vitória espiritual? Permaneça em Deus e você vai ganhar. É uma vitória financeira? Permaneça em Deus e você vai ganhar. É passar naquela matéria impossível na faculdade? Permaneça em Deus e você vai passar. Claro que permanecer em Deus é o quê? A palavra-chave que está dizendo é o seguinte, permaneçam e mantenham-se firmes, que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Eu posso estender e dizer, sejam dedicados à obra que o Senhor pôs na sua vida. Se você tem uma loja, o Senhor pôs essa loja na sua vida. Se você tem uma empresa, o Senhor pôs essa empresa na sua vida. Se você tem um trabalho, o Senhor te deu esse trabalho. Seja firme nessa obra e o Senhor vai te fazer prosperar. Segundo ponto é o seguinte, entende-se por estar firme em Cristo, Estar firme em Cristo. Porque Cristo é que nos fortalece a cada dia. Tanto para a salvação, para as coisas espirituais, como para as coisas físicas. Eu posso dizer o que está lá em Hebreus 12:2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, para a alegria que lhes fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e sentou-se à direita do trono de Deus. Por intermédio de Jesus, nós podemos estar sentados à destra, sentados ao lado do trono de Deus, diante do trono de Deus. Nós não sentamos, mas Jesus senta, mas nós estaremos diante do trono de Deus por intermédio de Jesus.
Se você está com dificuldade na sua vida, se ligue a Jesus. Ele é a videira. Se Ele é a videira, é dele que vem os nutrientes, é dele que vem a força, é dele que nos traz a coragem para vencer o nosso dia a dia. Outra coisa que nós temos que pensar é o quê? Por que nós precisamos viver uma vida sempre em persistência? Sempre mantendo-se firme. Por quê? Porque a persistência produz experiência e esperança. Quem não é persistente, muitas vezes não conhece o propósito de Deus para a vida dele, porque assim que Deus começa a colocar as coisas na mão dele, ele já desiste. Começa a ter a primeira dificuldade, ele desiste. Mas na Bíblia nós temos alguns exemplos de homens que não fazem isso, né? Em Romanos 5, 3 e 4 fala: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Então, quando nós temos tribulação, nós temos dificuldade nas nossas vidas, quando a gente tem algum empecilho, nós não temos que olhar para trás, nós temos que continuar caminhando em frente. Porque aí o Senhor vai fazer com que nós sejamos o quê? Aprovados. E a aprovação nos dá um caráter, né? Aprovado, certo, que Deus gosta, de guerreiro. E aí a gente pensa o seguinte: peraí que garrou. Que esses resultados que Deus pode dar pra gente são resultados bem fortes. O resultado da perseverança, eu vou falar dois, mas são vários. Mas como o tempo, né, tá contado, então eu vou falar de dois para ficar fácil. Primeiro deles, resultado em respostas divinas. Nós recebemos propostas diretamente do próprio Deus. Vou dar o exemplo da história de Jacó. Tá aí? Tá dando para ver o Jacó? Jacó. Quem foi Jacó? Usurpador, né? Aquele homem que já nasceu agarrado no calcanhar do irmão, não é isso? Não queria de jeito nenhum. Ele queria ser o primeiro. Ele era irmão gêmeo de Esaú, não é isso a historinha? E ele queria ser o primeiro. Aprontou todas. Mas uma coisa nós não podemos dizer: que Jacó não era persistente. A persistência de Jacó era tão grande que chegava a ser igual a teimosia. Quando Jacó encontrou lá, quando a gente vê lá na história de Gênesis, lá quando fala sobre a questão de Jacó, aí o versículo para quem quiser conferir, né? Gênesis 32, de 27 a 29. O que acontece quando Jacó encontra o anjo do Senhor? Ele chega para o anjo e fala: não, tá tudo certo, nós chegamos aqui, não precisa me dar uma benção. Aí o anjo falou: não, não vou te dar não. Ele falou: não, então tá bom. Ele encontrou o anjo do Senhor. E quando ele encontrou com o anjo começou a conversar com ele. Ele conversando com o anjo, ele falou: olha, me dá a sua bênção, né? Me abençoe. O anjo falou o quê? Não. Jacó aceitou? Não. Ele batalhou a noite inteira. Não, enquanto você não me abençoar, você não vai embora daqui. Ele falou: não te abençoo. E ele insistiu: me abençoa, me abençoa. Tomou uma espadada para a coxa fora, ficou manco. Desistiu? Não. Mas depois de uma noite de batalha com Deus, claro que esse sentido de batalha que a gente quer demonstrar aqui é o quê? É perseverança, é falando: Deus, sem o Senhor eu não sou nada, sem as tuas bênçãos eu não sou nada, sem a tua força eu não sou nada, eu não sou nada sem ti, Senhor. Quando o anjo viu a insistência de Jacó, aquela vontade de ser abençoado por ele, o que o anjo fez? Abençoou. Então muitas vezes nós queremos as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, nós queremos que Deus nos abençoe, mas nas primeiras dificuldades espirituais que a gente tem, no primeiro probleminha que a gente tem, na primeira dificuldade a gente fala: Deus não quer me abençoar, Deus não quer derramar a bênção dele sobre mim, eu não estou sentindo o poder de Deus. Muita gente vem para a igreja para sentir Deus, mas na verdade nós viemos aqui para adorar a Deus. O sentir Deus é uma consequência. Se eu estou ligado em Deus, Deus vai se ligar em mim e eu vou sentir a Deus. Não preciso estar aqui buscando sentimento, eu vou sentir, é uma consequência e não o contrário. Eu não preciso sentir algo para depois tocar a Deus, eu toco a Deus para depois sentir algo.
Deus é o autor e consumador dessa nossa fé. Outra coisa que a gente vê é resultado em bênçãos divinas. A história da bênção divina é da Ana. Quem sabe quem é Ana? A mãe de quem? Samuel. Ana era uma mulher que não podia ter filho. Naquela época, para uma mulher não poder ter filho, era muito ruim, era quase ser considerada uma inútil. Ana foi para a igreja e começou a clamar ao Senhor e falou: Senhor, me dá um filho. Senhor, que o pastor da época, mas vamos dizer assim, que o sacerdote da época falou com ela? Primeira coisa que ele pensou: uma hora dessa da tarde essa mulher já está bêbada, ela já está tonta, porque chorando desse jeito e gritando desse jeito só pode estar tonta. Ela ligou para isso? Não. Ela disse: olha, eu não posso ter filho, mas o Senhor vai me dar um filho. Eu acredito nisso. O sacerdote acreditou nela? Não muito. Mas a angústia de Ana era tão grande, ela clamava com tanta intensidade a ajuda de Deus, para que Deus a abençoasse, que aconteceu o que na vida dela? Ela teve um filho, e esse filho, chamado Samuel, foi o maior profeta que a gente teve lá na época. Um dos maiores profetas da Bíblia até hoje. Foi através de Samuel que o povo foi abençoado. Então ela não só teve um filho, mas ela teve um filho que ficou para a história. Nós estamos muito mais do que 2000 anos depois, que 2000 anos é Jesus. Nós estamos quantos 1000 anos depois falando de Samuel até hoje? Porque Samuel foi fruto da vitória que Deus deu a Ana, porque ela foi persistente. A gente tem que ser persistente com as coisas de Deus. O Senhor vosso Deus, que vai diante de vós, Ele pelejará por vós. Deuteronômio 1:30. Quem peleja por nós é o Senhor. Quem luta por nós é o Senhor. Nós temos que deixar as coisas na mão de Deus. Nós temos que continuar perseverando, crendo que o Senhor que nos criou vai continuar nos abençoando, que Ele vai fazer as coisas acontecerem, que Ele vai mover a pedra que está travada, a dificuldade, o meu negócio, a minha empresa. Segundo segredo para a gente, ter a vitória: fé. Não dá para ter vitória sem ter fé. Eu, como professor, muitas vezes a gente entra na ciência, e a ciência ela tem que explicar tudo. Se eu não consigo provar, se eu não consigo replicar, eu não posso considerar como válido. E a ciência tem sua importância. Eu acredito na ciência sim, como uma ferramenta, como um método. Então, quando eu quero comprovar alguma coisa, a gente usa um método científico, a gente testa. Enquanto não é comprovado, a gente não aceita. Você não escreve, você não publica, você não faz nada. Mas, para ter vitória, a gente tem que ter fé. E o que é a fé? Primeira coisa que eu vou dizer para vocês é o seguinte: olha, o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olha que legal. Se eu quero ter vitória, eu preciso ter fé, porque sem fé eu não consigo vencer o mundo. Eu não consigo vencer as dificuldades. A ciência não vai vencer para mim. O meu amigo não vai vencer para mim. O que vai vencer para mim é a minha energia, é o meu trabalho unido com a minha fé. Então a perseverança de continuar firme em Deus, de continuar no propósito de Deus, de continuar nas coisas da minha vida, é uma iniciativa que eu tenho que estar constantemente buscando, mas isso juntamente com a fé. E o que é fé, gente? A definição de fé é o quê? Exatamente. Ora, a fé está lá em Hebreus 11:1. Fala o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Para ter fé, a gente tem que acreditar que o Senhor está à frente das coisas. Você não vai ver, mas você vai perceber com o tempo, você vai começar a sentir que as coisas na sua vida vão começar a funcionar. Porque você vai ter fé naquele que criou os céus e a terra e naquele que te criou. Outra coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: fé não está errado aqui, não são sentimentos.
ou não é sentimento. A fé, ela é o quê? O que é a fé? Porque muita gente pensa que fé, eu tenho fé, eu sinto que eu vou ser abençoado. Isso é fé? Será? Depende do que você chama de sentir. Porque se for só uma emoção, se for só sei lá, eu vou ser abençoado. A fé, segundo João 4,50, diz o seguinte: eu vou ler o versículo e vou explicar com base nisso. Jesus responde, ele fala o seguinte: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Quando a palavra diz que a fé é a certeza não é sentimento não, gente, é ação. Eu gosto de uma historinha antiga que os pregadores gostam de contar, que é o seguinte: tinha dois homens, né? Dois homens não, tinha uma igreja. Dois homens já é adaptação. Vou pegar lá a original, a primeira que eu ouvi. Tinha uma igreja lá naqueles nordestão bravo, aquele lugar que não chovia muito. E aí um dia o pastor chegou para a igreja e falou assim: gente, nós vamos fazer uma oração aqui. Nós cremos que o Senhor nosso Deus vai fazer a obra e vai chover. Porque está seco, os bichos estão morrendo, não está tendo plantação. Então nós somos a igreja do Senhor. Nós vamos orar e vai chover. Amém? Amém. Então nós vamos fazer essa oração aqui na quarta-feira. Eu quero que a igreja inteira esteja aqui, que a igreja venha. Chegou na quarta-feira, chegou os irmãos tudo, e chegou um irmão com aqueles guarda-chuva cutuca marido, sabe, aquele grandão. E aí teve alguém que perguntou para ele, falou assim: mas por que você está com guarda-chuva? O sol né, o céu está limpinho. Falou: mas não falou que nós vamos orar e vai chover? Se eu disse que vai chover, eu tenho que preparar, porque eu vou molhar. Se eu acho que a minha empresa precisa prosperar, eu preciso fazer o quê? Começar a preparar o terreno. Na escola tem um ditado que fala assim: você se prepara, porque cavalo arriado passa uma vez só. Se você ficar lá pensando na vida, o que você vai fazer? Quando você pensar que não, o cavalo já passou. Se você não se capacita, se você não se prepara, você quer ser, eu quero ser um excelente advogado, mas eu não estudo. Eu tenho que me preparar, e quando eu me preparar, para quê? Para receber aquilo que eu sei que Deus vai me dar, aquilo que Deus me prometeu. Vai chover? Vai, então traz guarda-chuva. Vocês estão trazendo os guarda-chuvas de vocês? Eu não sei qual que é o problema na sua vida. Eu não sei em que você precisa de vitória. Pode ser espiritual, pode ser física, pode ser financeira, pode ser de doença, pode ser do que for. Mas cadê o seu guarda-chuva? Cadê a fé, o crer verdadeiramente em Deus? Não estou falando para fazer loucura, igual tem gente que chega e fala: eu vou ser curado e vou parar de tomar um remédio. Não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo o seguinte: se eu tenho fé que eu vou ser curado, se realmente eu acredito que Deus vai me curar, se esse é o propósito de Deus para a minha vida, porque eu tenho que entender que os propósitos de Deus para a minha vida às vezes não são aqueles que eu quero, mas eu tenho que ter certeza do seguinte: sendo curado ou não sendo curado, vai ser para a glória de Deus. Deus quer o meu melhor. Eu tenho que me preparar para ser curado. E depois não foi essa a decisão de Deus, mas eu me preparei, eu acreditei em Deus. Eu preciso acreditar em Deus. Eu preciso acreditar que o meu negócio vai prosperar. Eu preciso acreditar que aquela faculdade é fácil. Eu preciso acreditar que aquela dificuldade com o meu irmão, com a minha família, ela vai ser vencida. Por mais que as pessoas não acreditem, eu tenho que crer, porque eu sou firmado na rocha que é Cristo Jesus. Outra coisa fundamental que a gente pode dizer é o seguinte: como que eu obtenho a fé? Porque falar sobre fé é muito fácil, mas eu vou perguntar para vocês: como se obtém a fé? Como? Pelo ouvir, ou ler, né, no caso, a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Confere aí quem quiser. Romanos 10, 17. Nós temos fé através de ouvir a palavra de Deus. Eu não leio a Bíblia, eu não escuto as mensagens, eu estou doido para ir embora, eu estou cheio dos meus problemas e eu não quero saber de ouvir a mensagem de Deus. Como vou ter fé se eu não firmo a minha mente na palavra de Deus? Como que eu vou ouvir a voz de Deus falando comigo se eu não conheço as palavras de Deus? Como? Venho à igreja no domingo, escuto a pregação do pastor, de qualquer um que esteja aqui, e volto para casa. Nem pregação de YouTube eu estou escutando. Tem uns que ainda tem dificuldade de ler, vai para o YouTube.
ver os videozinhos. Mas não é isso. Se eu não me encho da palavra de Deus, no momento da dificuldade eu vou dizer: Deus não fala comigo. Eu não conheço a palavra, como é que Deus vai falar comigo? Ele fala de várias maneiras, mas a principal maneira de Deus falar com você é através da palavra. E quando eu ouço a palavra, ou quando eu leio a palavra, vem para mim o quê? Fé. E outra coisa, que a fé é um dom gratuito de Deus. Quem nos dá a fé é Deus. Efésios 2:8. A fé é um presente de Deus para nós. Então, quando a gente se achega a Deus, quando eu me aproximo de Deus, quando eu tento buscar mais a Deus, o que acontece? Eu tenho mais fé. Quanto mais próximo do Pai eu estiver, mais fé eu vou ter. E se eu tenho mais fé, a fé é o caminho para a minha vitória. Qual vitória? Não interessa. A vitória da igreja, a vitória da minha família, a vitória da minha casa, a minha vitória. Porque o Senhor, meu Deus, é aquele que me dá vitória. Essa é a minha fé. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Amém? Nós podemos também pensar o seguinte: por que obter essa fé? A Bíblia fala sobre isso em vários versículos. Primeiro, porque é necessário para nos aproximar de Deus. Olha que engraçado, é um ciclo. Eu preciso ler a Bíblia para aumentar a minha fé. Quando eu aumento a minha fé, eu me achego a Deus. Quando eu me achego a Deus, Ele me dá mais fé. Quando Ele me dá mais fé, eu leio mais a Bíblia, que me achega mais a Deus. Então, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Deus me dá a força de se aproximar dEle. Se eu não me aproximo de Deus, se eu fico distante do Senhor, o que vai acontecer? Quanto mais distante eu fico, menos fé eu tenho. Eu não estou próximo de Deus, e quem me dá a fé é o próprio Deus. Outra coisa, é necessário para obter a vida eterna. Sem fé não tem vida eterna. Ou não? A nossa salvação veio através do quê? Do sacrifício daquele que morreu na cruz por nós, Jesus, o Cristo. Para ser salvo, eu preciso entender, não é isso? Entender esse sacrifício, entender, né, o plano de salvação e crer. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que tiver fé e for batizado vai ser salvo. Ah, mas eu vou na igreja todo dia. Não adianta. Ah, mas eu sou um cristão que não falta um culto. Não adianta. Mas eu sou batizado. Também não adianta. Aquele que crer for batizado. Amém? Para obter aqui a vitória sobre a carne, o diabo e o mundo. É a fé que me aproxima de Deus. Então, quando eu começo a crer, eu vou me aproximando mais de Deus, porque a fé vem de Deus. E quanto mais eu me aproximo de Deus, mais distante eu fico das coisas do mundo. Então, vamos lá. Terceiro ponto: conhecer e tomar posse da palavra. Olha como é que é tudo ligado. Eu tenho que ser persistente nas coisas. Para isso, eu preciso ter fé. Para ter fé, eu tenho que ser o quê? Conhecer e tomar posse da palavra. O que a gente chama de tomar posse da palavra? Porque conhecer a palavra, eu posso dizer que até o diabo conhece, porque a Bíblia diz isso. Ou não? Conhece. Tomar posse da palavra, o sentido de tomar posse que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: eu tenho que viver essa palavra. Isso é algo que eu preciso de fé para fazer, por isso que eu falei de fé antes. E viver essa palavra faz o quê? Faz com que eu tenha vitória. Mas eu vou dizer para as pessoas que às vezes não têm Cristo, a pergunta certa seria a seguinte: a pergunta é: por que eu ainda não recebi a minha vitória? A gente não deve perguntar sobre a vitória, mas o porquê eu ainda não recebi a minha vitória. O que Deus quer trazer na minha vida? O que Deus quer para mim? Está na hora de eu ter a vitória? Eu quero um carro, Senhor, eu quero um carro, por favor, eu quero um carro. Igual aqueles meninos teimosos: eu quero. Amém. Tem que ser persistente.
Mas Deus chega para você e te dá aquele espera, ou continua, porque você vai ganhar o carro. Na hora certa você vai ganhar o carro. Você não sabe o plano de Deus para sua vida, porque às vezes se você ganhar esse carro agora, vai sofrer um acidente. Você vai usar o carro para coisas maravilhosas na sua vida e não vai vir mais para a igreja. Você vai abandonar a sua família para poder ficar saindo de carro? Não sei. Deus sabe, Deus nos conhece. Então há momento para tudo. E essa questão precisa entender a palavra. Porque nos nossos olhos carnais, muitas vezes as pessoas usam até a Bíblia como desculpa, porque se eu sou filho do rei, o rei é dono do ouro, da prata, tem que ter todas as coisas. Tem que ser rico. Eu tenho que o quê? Ter vitória. E o que é ter vitória? O que é vitória para você? O que é ser próspero para você? É que Deus não deixe te faltar nada. Que Deus te dê as coisas certas no momento certo, na hora certa. No momento certo, na hora certa, para fazer as coisas que vão honrar o nome dEle. E que vai te abençoar. Porque nós somos mordomos de Cristo. Então eu vou dizer para vocês o seguinte: qual é a maior vitória que um cristão pode receber? Eu já disse lá no início. Qual que é? Ele venceu a morte na cruz e com isso nos garantiu a salvação. Mas se o Pai nos deu o seu melhor, como não nos dará com Ele todas as coisas? Não sou eu que estou falando, não. A Bíblia. Deus nos deu Cristo para nos dar a maior das nossas vitórias, que foi a salvação. A Bíblia fala em vários versículos sobre essa questão da gente ter as coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Dentro do plano de Deus para a sua vida, você vai receber todo tipo de vitória. Mas o que eu posso dar de exemplo de dizer que Deus vai me dar as coisas físicas, materiais, espirituais? A palavra nos garante isso. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Nós também vamos vencer. Essa é a vitória que nós vamos ter. Ó, Carlos, mas eu estou passando uma dificuldade lá em casa financeira, eu estou passando uma dificuldade, nossa, eu brigo todo dia com meu marido, eu brigo todo dia com o meu menino, eu não sei o que eu faço mais. Busca a Deus, Ele vai te dar a solução. Se coloque nos pés do Senhor, acredite na palavra do Senhor, conheça a palavra de Deus e viva essa palavra, e você vai ter vitória. Porque muita gente reclama que está com problema, mas não vive a palavra de Deus. Não tem paciência. Não tem amor dentro de casa. Os outros na rua uma bênção, mas chega dentro de casa parece um cavalo, desculpa o termo. Então se eu não trato bem, a Bíblia fala que eu tenho que amar o meu próximo. Quanto mais minha esposa, quanto mais meu filho. Eu não honro meu pai. Eu não honro minha mãe. E aí as coisas ficam ruins na minha vida. Eu falo que Deus não está me fazendo prosperar. A culpa é de Deus. Outra coisa também que a gente pode dizer é o seguinte: a leitura diária é imprescindível para o amadurecimento espiritual. E o cristão maduro estará sendo testemunha de muitos milagres. E será a prova de quê? Eu vou dizer o versículo, Isaías 55:11. A palavra que sai da boca não voltará vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Se nós honramos a Deus, se nós somos testemunhas de Deus, se nós temos uma vida com Deus, Ele vai nos fazer prosperar. E aí a gente vai ter o quarto ponto que eu posso dizer para a gente ter vitória. A gente pode ficar tranquilo que até meia-noite eu acabo, tá? Tranquilo, brincadeira. Mas vamos lá, gente, tá acabando. Qual que é o quarto ponto? Santificação. A palavra santo, do grego, né? Ela vem significar o quê? Eu nem vou falar não, porque depois eu falo errado, né? Tem alguém assistindo na internet e fala, nossa, ele pronunciou a palavra errada. Mas santo vem do grego, é a derivação de uma palavra que vem do grego. Eu vou dizer para vocês que diz o quê? Separado. Então quando eu digo que eu tenho que ter santificação, significa que eu tenho que o quê? Estar em processo de separação. Sede santos, pois eu sou santo. E quando eu digo que nós da igreja nós temos que estar em santificação, significa o quê?
Tudo aquilo que eu falei lá atrás, se eu for seguindo passo a passo direitinho, eu vou chegar no final das contas em que, Valdeci? Na santificação. Eu me separo do mundo. Agora, o que é separar do mundo? Eu sempre falo isso na escola dominical, quando eu estava na escola dominical. É a história do chuchu e do giló. Ser santo não significa estar longe das pessoas, estar longe dos lugares. Significa o quê? Eu vou deixar de ser chuchu, que pega o gosto de tudo que mistura, para ser giló. Tenta misturar qualquer coisa que você pensar com giló. Ele vai continuar com gosto de giló. Ele é amargozinho danado. Pode misturar o que você quiser. Nós temos que ser mais parecidos com isso. Nós temos que ser santos. Nós vivemos no mundo, mas o mundo não deve viver em nós. E essa palavra, ela tem que ser um constante na vida da igreja. Inclusive igreja também, que vem lá do derivado, significa o quê? É um povo separado. Uma congregação, pessoas que são separadas por alguma coisa. Nós somos povo eleito do Senhor. Nós somos separados de Deus, assim como o povo de Israel é. Então nós temos que nos comportar como o povo de Deus. Eu vou numa festa? Vou. Mas eu vou ser igual a todo mundo que está lá? Será que todos os lugares são lugares para eu estar? Será que todas as conversas são conversas interessantes para eu estar? Será que todos os grupos de WhatsApp são grupos para eu estar? Ah, mas só tem amigo meu lá, mas lá só tem pornografia. Mas é porque meus amigos estão lá. Será que só tem esse grupo? Ah, tem aquele grupo ali, nossa, tem aquelas pessoas que eu conheço desde pequenininhas, elas falam mal de todo mundo, são fofoqueiras toda a vida, mas são minhas amigas. Ótimo. E você está lá participando da fofoca? Isso não é santificação não, meu irmão. A gente não pode se sentar nas rodas dos escarnecedores. Eu posso ser amigo deles, mas assentar na roda deles, não. Eu posso, ter uma amizade com a pessoa, mas eu não posso conviver. Eu posso conviver, posso ter amizade, mas eu não tenho que compactuar com as coisas erradas que as pessoas fazem. Entenderam? Nós, seres humanos, somos danados para misturar as coisas. Nossa, fulano bebe, fulano fuma, eu não posso conversar com ele, não. Ele é muito, passou do limite e tal. Sabe o que é santarrão? Não, eu posso conversar, posso ser amigo, só não vou fazer a mesma coisa. Até porque quando ele vê em mim que eu sou santificado, o que é santificado? Separado do mundo, ligado a Deus, ele vai começar a falar, olha que legal, eu quero ser igual a essa pessoa, quero ser igual a Cíntia, quero ser igual a Marisa, quero ser igual a Valdeci, né? Quero ser igual a irmão Luri, quero ser igual. Por quê? Porque nós somos diferentes, que respeita, que ama, né? Que está ali na hora da dificuldade, quando as dificuldades estão lá, o verdadeiro cristão tem que estar junto, mostrando a luz de Cristo nele. A santificação, inclusive, é uma ordem divina. Não é isso? Quantos versículos do Novo Testamento que Jesus nos cobra ser santos? Vários. Eu nem coloquei aqui, porque se eu fosse colocar ia ficar 1000 slides aqui. Exagerei no 1000, mas seriam muitos e muitos slides para poder mostrar para vocês os versículos que comprovam isso. Então, porque é uma coisa bem comum, eu nem coloquei. Outra coisa, a santificação é o processo que todo crente tem que passar na trajetória espiritual aqui nesse mundo. Sabe por que é um processo? Porque quando eu chego aqui, nós estamos tomando o quê? Leitinho, né? A gente chega aqui, não tem condição de às vezes entender muita coisa que está na palavra. E às vezes com o tempo, com as provações, com as lutas, com as dificuldades, com o sofrimento, que a gente começa a entender verdadeiramente o que Deus tem para nós. Quanto mais íntimo eu me torno de Deus, mais parece que as lutas são mais pesadas. Só que é interessante que tem luta que você resiste hoje, que se você não tivesse se santificado, se você não tivesse tido fé, se você não tivesse tido persistência, você não ia conseguir vencer. Não é não, Moisés? Quantas lutas às vezes a gente passa na vida da gente, que você lembra, depois que você passa por elas, você fala, gente, se fosse há uns 5, 6 anos atrás, eu não aguentava isso não. Só Jesus, porque Jesus o quê? Ele foi te separando, te capacitando, te enchendo dele para que você conseguisse suportar aquilo, até você chegar à estatura, né? Buscar chegar à próxima estatura de varão perfeito, separado totalmente do mundo, que vai ser quando a gente chegar na glória. E, por último, eu vou falar para vocês, é uma condição para entrar no céu. Ó, Carlos, mas peraí.
ter santa condição para entrar no céu, mas ninguém é 100% santo, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, sim. Mas estar em processo de santificação é uma necessidade. Porque se nós não estamos todo dia melhorando, se nós não estamos mudando, se nós não estamos matando o velho homem todo dia, significa o quê? Que realmente eu não estou convertido. Porque o que é converter? Eu estava indo para o inferno, estava indo para a condenação. O dia que eu me converti, eu deixei de ir para a condenação e comecei a me aproximar de Deus. Então todo dia eu estou me aproximando um pouco mais de Deus. Todo dia, até eu chegar lá velhinho, morrer, ir para a glória. Então eu estou me aproximando de Deus. Essa condição de me aproximar de Deus todo dia é uma condição para a salvação. Ah, Carlos, mas como assim? Apocalipse capítulo 22, né? Versículo 11 a 14. Continue o injusto a praticar a injustiça. Continue o imundo na imundície. Continue o justo a praticar a justiça. E continue o santo a santificar-se. Ótimo. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar nas cidades pela porta. Que cidade é essa? A Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. Então lavem suas vestes no quê? No sangue do Cordeiro, porque ele justifica os nossos pecados. Então buscar a santificação é estar buscando Jesus. Buscar lavar os nossos pecados na veste do Cordeiro. Então se nós conseguimos pegar esses 4 pontos, quais são mesmo? Persistência, fé, santificação, que foi a última, e a do meio? Pular a palavra, gente, né? Conhecer a palavra. Então a gente tem que lembrar o seguinte: tem que ter a persistência, a fé, o conhecimento da palavra e a santificação. Tem outras coisas que você pode somar nisso que eu estou dizendo, mas se você conseguir buscar essas 4 coisas, conforme nós vimos aqui pela Bíblia, não pelas minhas palavras, eu tentei pôr o máximo de Bíblia possível, para que seja uma coisa que todos possam entender, que a palavra de Deus nos leva a querer essas 4 coisas. Amém?